Nesta semana em Quando Me Apaixono. Jerônimo não entende porque Roberta não assumiu que o filho que esperava era de Rafael. Selena explica que sua amiga jamais iria morar em uma fazenda, mesmo estando apaixonada pelo namorado, pois ela preferia a cidade grande e seus luxos. A mocinha ainda conta que Josefina é pior que a filha e a obrigou a terminar o namoro e revela. A Roberta disse ao Rafael que Gonçalo era contra o namoro dos dois, mas na verdade, quem era contra era a mãe dela. Josefina não queria o Rafael como pretendente de sua filha, porque considerava que ele não estava à sua altura. Você não tem ideia de como ela odiava a ideia de que sua princesinha se casasse com um morto de fome. Jerônimo agora quer saber se Rafael sabia que iria ser pai, mas Selena diz que os dois já tinham terminado quando Roberta descobriu a gravidez. Mesmo assim, Jerônimo continua com dúvidas e comenta que o filho poderia ser de Matias, pois sabe que os dois ficaram juntos. Porém, Selena esclarece. Eles só ficaram juntos depois que Roberta já estava grávida. E tem mais. Sabe de quem foi a ideia? Da dona Josefina. Ela fez Roberta aproveitar que Matias estava bêbado para seduzir ele. Roberta ter ficado com Matias foi planejado. E mesmo que no início ela tenha ficado com seu irmão só para se divertir, acabou se apaixonando por ele. Quanto a você, Roberta também queria te usar para se divertir, como, segundo ela, Rafael também a teria usado. Além disso, queria se vingar de você por ter escolhido Renata. Cada vez mais surpreso com a história, Jerônimo pergunta a Selena qual motivo Roberta teria para fazer isso, e a mocinha explica que ela, simplesmente, queria prejudicar sua irmã e completa. A Roberta sabia que Renata jamais suportaria isso. Você percebeu? Ela derrubou 3 coelhos com uma cajadada. Enquanto isso, na Bonita, Lázaro percebe a preocupação de Manuela com Matilde. A cozinheira conta que passou a noite toda acordada pensando, e acha que tem uma ideia de onde a garota poderia ter ido se esconder. Lázaro fica ansioso para saber qual é a ideia da madrinha, e ela revela que Matilde pode estar no lugar onde a família costumava morar, quando os pais dela ainda estavam vivos. Enquanto o capataz sai correndo para chamar Carlos, Matilde caminha sem rumo, passando mal pela surra que levou e acaba desmaiando no meio da estrada. Nesse meio tempo, na Bonita, Carlos e Lázaro saem correndo para o sul, para tentar encontrar a moça. Renata recebe uma ligação de Gonçalo, contando que Branca foi presa e está tudo bem, e por isso está ligando. Ele conta ainda que Honório está prestes a ser solto, e que em alguns dias ela vai poder voltar para casa. A moça conta que Roberta está com ela, e as duas poderão voltar juntas à capital, mas acaba descobrindo que o pai não mandou a moça para a fazenda de Augusto. No bar, Jerônimo quer provas do que Selena está contando, mas ela diz que só tem sua palavra, e que resolveu contar tudo, porque Roberta se envolveu com alguém com quem ela estava começando um relacionamento, e diz: a Roberta está na fazenda do Augusto Duran com ele. É, Jerônimo. A Roberta está envolvida com o Augusto, e ele e eu estávamos começando uma relação. Quanto mais escuta Selena, mais apavorado e surpreso, Jerônimo fica. Ele diz à garota que ela está enganada, pois quem está com Augusto é Renata, não a Roberta, e que tem certeza disso, porque sabe que Augusto e Renata ficaram noivos. Selena, por sua vez, afirma que, com essa notícia, tem certeza agora que Roberta e Augusto estão juntos, pois a moça não está fazendo isso somente para prejudicá-la, mas também para prejudicar a irmã, e revela. Ela sempre foi invejosa, sempre quis tudo o que era da Renata, e claro, como ia deixar de fora o futuro cunhado? Eu conheço a Roberta muito bem, Jerônimo. Quando ela se interessa por um homem, é capaz de se oferecer e segui-lo até onde ele estiver. Foi isso que ela fez com seu irmão, com o Diego, com Matias, com você, e agora, com o Augusto. Se ela não estivesse envolvida com ele, teria me dito que estava na fazenda, quando eu liguei ontem. Mas ela negou, porque sabe que eu a conheço muito bem. Quem também está tentando esclarecer as coisas é Renata. Ela diz ao pai, por telefone, que Augusto contou que ele tinha ligado e pedido para ele asilar Roberta na fazenda, pois a moça também corria perigo. Gonçalo afirma que não sabia que Roberta estava no interior, e que ela não corria nenhum perigo, pois Branca nem a conhece. Renata desiste da discussão e diz que o importante é que agora está tudo bem e Honório vai sair da cadeia.
avisando que está com muitas saudades do pai e não vê a hora de voltar para casa, comentando que tem muita coisa para contar. No bar, Jerônimo quer que Selena vá até o interior, confrontar Roberta e Augusto, mas a moça se nega e ainda diz que, para sua amiga, ela sempre vai negar que contou a verdade para ele, pois não quer uma cobra daquele tamanho atrás dela, mas resolveu abrir a boca para que ele possa chegar ao fundo de tudo o que está acontecendo e trazer a verdade à tona, mostrando a todos que tipo de mulher Roberta é. Jerônimo diz que precisa de provas. Selena manda ele se virar e ainda diz para ele descobrir quem foi a médica que atendeu a garota quando ela perdeu o bebê, pois na época, Roberta já tinha 4 meses de gravidez, pois através da data da gestação do bebê, vai poder comprovar que o que ela está dizendo é verdade. Antes de ir embora, Selena resolve dar um conselho. Jerônimo, se você ainda gosta da Renata, diga a ela que Augusto é amante de sua irmã, porque ela não merece o que a Roberta tem feito contra ela todo esse tempo. Na casa de Constanza, a socialite está preparando tudo para receber o marido de volta. Matias e Adriana estão ajudando com os quitutes. Feliz da vida, a socialite sai para ir buscar Honório no presídio, e Matias aproveita para saber como foi o encontro dela com César. A garota comenta que o rapaz já se deu conta de que não pode ficar com Constanza, mas Matias percebe que tem algo errado e quer saber o que é. Nesse meio tempo, Augusto e Roberta aparecem para tomar café da manhã. Roberta comenta que não está a fim de ir na festa do padre, e Renata, desconfiada, diz para a irmã não ir ao evento se não quiser. Renata, que já estava esperando pelos dois, recusa o beijo do noivo, mas a infeliz continua com seus comentários azedos e diz: "Poxa, irmãzinha, eu achei que você iria insistir para eu ir e ainda iria dizer que, talvez na festa do padre, eu consiga um fazendeiro rico e gato para se apaixonar." Augusto percebe que tem algo errado e quer saber o que aconteceu. Tentando controlar a raiva, Renata quer saber por que os dois a estão enganando e quer saber se eles têm algo para contar a ela. Na capital, Jerônimo continua no bar, refletindo sobre tudo o que acabou de ouvir e se dá conta de que a culpa de tudo é de Josefina e ainda acha que pode ter sido ela quem matou Rafael. Na Cruz do Amor, Roberta quer saber o que Renata está tentando dizer e a moça, sendo sincera, quer saber por que os dois mentiram, pois já sabe que Gonçalo não mandou sua irmã para a fazenda e diz: "Quero saber por que justamente você, Augusto, mentiu para mim." E o fazendeiro mente novamente. Ele diz que, na verdade, foi Josefina quem mandou Roberta para lá, pois ficou com medo de que a moça também estivesse em perigo. Roberta colabora com a versão do fazendeiro e alisa o braço do homem, dizendo que ele não teve culpa de nada. Renata fica ainda mais desconfiada. Na Bonita, Marina aparece procurando por Jerônimo e descobre que o rapaz foi para a capital para resolver alguns assuntos. Jerônimo, por sua vez, continua falando sozinho e pedindo ao falecido irmão que o ajude a resolver a situação e descobrir seu assassino. Na casa de Constanza, Adriana conta sobre o beijo que rolou entre ela e César. Matias fica possuído de ciúmes e diz a Adriana que sabe que ela não contou nada sobre o beijo, porque ele significou mais do que a moça esperava. Nesse meio tempo, Lázaro e Carlos viajam em busca de Matilde, e enquanto isso, a garota é encontrada desmaiada e levada por alguns rapazes para a casa de uma moradora do local. César vai ver Honório no presídio, que se surpreende com a visita do rapaz. Ele diz que está ali para falar sobre Constanza, só que o sujeito não quer saber. Mas o rapaz insiste, dizendo que tem algo muito importante para contar. Regina leva a Adriana para tirar o gesso, e a moça aproveita para pedir um conselho à fisioterapeuta, perguntando se ela já se apaixonou por 2 homens ao mesmo tempo. A mulher diz que, se a garota perguntar ao seu próprio coração, só um deles irá aparecer. E na delegacia, Matias conta ao pai que não está bem, pois não tem sorte no amor, pois Adriana resolveu brincar com fogo e acabou se queimando, atingindo ele também. Na Cruz do Amor, Roberta continua implicando com a irmã, que não está a fim de papo, e avisa que vai ligar para Josefina, para avisar que vai voltar para casa. Enquanto isso, na delegacia, Branca é declarada doente mental, por sofrer de transtorno de múltipla personalidade, e por isso é impossível de ser julgada diante da lei.
mas ficará presa no hospital psiquiátrico do presídio feminino. A mulher surta e começa a gritar, dizendo que não está louca, prometendo se vingar de todos. Gonçalo não acredita na sentença, mas Soto diz que conhece o psiquiatra que a examinou, e ele confirmou a doença da mulher. O advogado diz ainda que Honório já foi inocentado. Neste exato momento, o detetive está dando a mesma notícia a Honório, dizendo que só estão esperando a papelada para soltá-lo. Roberta liga para a mãe e conta que deve voltar logo para casa. Josefina avisa que tem uma novidade bombástica, que vai mudar a vida da filha. Constanza chega para buscar Honório, observada por César, que está escondido atrás de uma árvore, mas com muita dor de cabeça. Porém, ao invés de ficar contente ao ver a mulher, resolve cagar pela boca, e a primeira coisa que diz é: Constanza, por que você me fez acreditar que existia algo entre você e César, se não era verdade? Pronto, estragou o clima. Clima esse que também está tenso entre Matias e Adriana. O rapaz, que voltou para casa da tia para receber Honório, diz à namorada para ela se colocar no lugar dele e ver se percebe como ele está se sentindo, depois do que a moça contou. Os dois acabam discutindo, mas Adriana prefere evitar que a coisa fique pior. Na porta do presídio, Honório conta que foi o próprio César quem contou a verdade, e quer saber se a esposa tem noção de como ele se sentiu com aquela mentira. Constanza se irrita e joga na cara do marido que ele é um egoísta e só pensa em si o tempo todo, sem dar bola para os sentimentos dela, e diz que a confiança entre eles foi quebrada no dia em que ele decidiu que ela era infiel. Nesse meio tempo, Regina e Gonçalo convidam Isidro e Inês para serem padrinhos de seu casamento. Na porta do presídio, a discussão entre Honório e Constanza continua, mas Constanza põe um ponto final na situação, dizendo que os dois precisam ir embora, pois tem gente esperando e não podem fazer a grosseria de não aparecer. Furioso, Honório diz que a conversa não acabou, mas vão deixar para continuar em outro dia e em outro local. No interior, Roberta diz a Augusto que vai voltar para a capital no dia seguinte, pois sua mãe não para de pressionar, dizendo que tem algo importante para conversar. O fazendeiro diz que a moça já vai tarde, pois não gostou do rolo em que ela o meteu com Renata, estando ali. Roberta diz que ele não precisa se preocupar, pois Renata acreditou na outra mentira, mas deixa claro que não pretende deixar de ver o amante, mesmo voltando para a capital, e os dois se beijam novamente. No centro do povoado, Renata encontra com Marina, que diz que as duas não foram apresentadas adequadamente. Porém, Renata diz que sabe quem a médica é, e a chama de nova conquista de Jerônimo. Rindo, Marina diz que não é a nova conquista do rapaz, muito menos inimiga dela. Renata acaba pedindo desculpas e pergunta se ela é a sobrinha do padre. Carlos e Lázaro chegam à casinha dos pais de Matilde, mas não encontram a moça. Porém, o agrônomo acha um brinco da moça, e Lázaro acha que a garota deve ter ido para a cidade comprar comida. Na casa da vizinha, a benzedeira está preocupada com a febre de Matilde e quer dar mais algumas de suas ervas. Porém, percebe que não tem mais nada em casa e resolve sair para comprar. Na igreja, Marina e Renata escolhem seus trajes para vestir na festa. As duas comentam sobre o sumiço de Matilde e a ida de Jerônimo à capital. Porém, o rapaz aparece do nada na igreja, dizendo que precisa conversar urgente com Marina. Renata vai embora, mas é seguida por Severino, que quer saber se a moça ainda gosta do marido. Só que Renata deixa claro que a relação dos dois é simplesmente impossível. Na igreja, Jerônimo conta a Marina sobre sua conversa com Selena, explicando que jamais imaginou que o filho que Roberta estava esperando era de Rafael. O sujeito insiste para que a médica diga a ela, pelo menos, quantos meses Roberta tinha de grávida, e Marina resiste, dizendo que ele sabe que ela não pode fazer isso. Constanza e Honório chegam em casa. Adriana está feliz em ver o pai, mas Inês percebe que existe algo errado entre ele e a esposa. Da casa ao lado, Josefina observa tudo e comenta com a empregada que não sabia que ia ter festa para o ex-condenado. Mas, quando Regina aparece, ela entra correndo em casa, furiosa, jurando que a mulher não vai ficar com sua família, jurando que aquilo vai acabar em breve. Augusto liga para seu agricultor para saber como está indo o desenvolvimento do sarmento que roubou da Bonita, quando percebe Roberta olhando pela porta de seu escritório. Imediatamente,
o fazendeiro desliga o telefone e vai ver o que a moça quer. Ela diz que não queria interromper a ligação do tiozão, principalmente depois do que escutou, e imagina que o tal Sarmento deva ser muito importante para ele. Augusto, pegando a moça no colo e partindo para mais um rala e rola, diz a ela para não fazer perguntas sobre coisas que não interessam a ela. Na capital, Inês pega Constanza chorando na cozinha. A mulher conta que César contou a verdade a Honório, e agora o marido acha que ela o fez sofrer de propósito. Nesse meio tempo, César liga para Adriana e conta que disse a verdade sobre ele e Constanza para Honório, antes dele sair da cadeia, mas que agora está ainda mais confuso, pois não consegue parar de pensar na garota. Matias ouve o telefonema e não gosta do que está acontecendo. Enquanto isso, Carlos e Lázaro continuam procurando por Matilde na cidade natal da moça, quando a benzedeira encontra o capataz por acaso, e se assusta com a semelhança dele e de seu amigo Gilberto. Lázaro conta que Gilberto era seu pai, e ela reconhece imediatamente o rapaz, dizendo que ele deve ser Lázaro. O capataz diz que sim, e a mulher quer saber o que o moço anda fazendo por ali. Ele explica que está procurando por sua irmã, Matilde, e a mulher diz que se lembra da garota, mas depois de tantos anos, se a encontrasse, não a reconheceria. Carlos resolve perguntar se, por acaso, ela não viu uma moça com cabelos negros e compridos, e a benzedeira imediatamente se dá conta que é a moça que está em sua casa, contando isso para os rapazes. Em Enseada, a festa de aniversário do padre começa. Renata está vestida com o traje típico que escolheu, e de braços dados com Augusto, mas Roberta diz que a irmã está ridícula e vai dar uma volta pelo local. Ela encontra Ezequiel no estande de tiro, dizendo que está entediada com aquela festa horrorosa, e ele diz que mais tarde, quando o baile começar, talvez ela se sinta melhor. O moço pergunta a Roberta se ela quer atirar, e prontamente a garota aceita o convite. Jerônimo chega e vê Renata, mas Marina aparece e conta que decidiu pedir à sua secretária que mande uma cópia do prontuário de Roberta para ele, pois quer fazer justiça. Os dois se beijam e Renata vê tudo. Ele agradece à médica pela ajuda e diz que quando foi ao consultório da namorada na capital, quase roubou o prontuário de Roberta, e só não conseguiu, porque a secretária chegou. Marina, por sua vez, diz que também precisa confessar uma coisa, e conta que tomou a decisão de revelar o que está no prontuário de sua ex-paciente, não só por ele, mas também por ela, pois, desde que atendeu a moça, teve a impressão de que alguma coisa estava errada. A médica explica que sabia que Roberta estava mentindo ao dizer que perdeu o bebê quando caiu da escadaria da mansão dos Monterrúbio, quando, na verdade, ela tinha perdido a criança 2 ou 3 dias antes da queda, e foi atendida muitas horas depois, o que provocou a esterilidade da moça. Nesse meio tempo, Carlos e Lázaro chegam à casa da benzedeira e reconhecem Matilde. A mulher diz que a mocinha está debilitada e precisa preparar um chá para que ela se recupere logo. Na festa do padre, Jerônimo quer saber por que Marina não contou tudo antes, e a médica explica que tanto Roberta quanto a mãe a pressionaram para não dizer nada. Chateado com tanta armação, Jerônimo conta que Josefina e a filha fizeram isso para enganar Matias e fazer com que o rapaz se casasse. A mulher deixa claro que não quer se envolver na história, mas mesmo assim, Jerônimo conclui que a queda na escada foi para evitar o exame de DNA, e que as duas não prestam. Porém, Renata é diferente, e seria incapaz de tanta maldade. Na casa da curandeira Sabrina, Matilde começa a recobrar a consciência, e quer saber onde ela está. Lázaro explica que a moça está na casa de uma amiga de seus pais, mas a moça quer saber onde estão os pais de Carlos. Ele explica que o casal já voltou para casa, e os dois vão se casar de qualquer jeito, eles querendo ou não. Enquanto isso, na festa do padre, Jerônimo e Marina passeiam pelo local, e passam por Augusto, Renata e Roberta, que não deixa de comentar que o ex-marido da irmã e sua nova conquista se dão muito bem. Renata, se fazendo de desentendida, diz que não reparou, mas Roberta continua destilando seu veneno, e diz que o ex-cunhado é um cínico. Mas a conversa é interrompida por um sujeito que traz o passarinho da sorte. Animada, Roberta diz que quer participar primeiro da brincadeira, mas na cartinha da moça diz que existem obstáculos no caminho dela e que ela deve tomar cuidado.
Renata quer saber o que diz no bilhetinho, mas Roberta está irritada e conta que é um monte de besteira. Chega a vez de Renata e sua cartinha diz: nada é o que parece. Quem está ao seu lado não é honesto. Sem graça, Augusto tira a cartinha das mãos da noiva e diz que Roberta tem razão, e aquilo é um monte de besteira. Alguns minutos depois, Roberta e Renata encontram Jerônimo e Marina na carrocinha de algodão doce. Marina cumprimenta Renata. A médica avisa que cumprimentou a outra moça, e não a ela, e Renata se dá conta que as duas se conhecem. Jerônimo se mete na conversa e diz que Roberta e Marina se conhecem muito bem, pois a médica é a ginecologista de Roberta, e que é muita coincidência que ela tenha encontrado justamente a ex-médica, numa festa, numa cidade do interior, pois sabe que Marina não quis mais ter a moça como sua paciente. Padre Severino, por sua vez, está feliz da vida, enquanto Augusto encontra o agricultor para dar outra tarefa ao sujeito. Do outro lado, Renata quer saber por que Marina não quis mais atender sua irmã. Porém, Roberta se recusa a entrar no assunto, e Jerônimo resolve comentar: perdão, Roberta, acho que fui grosseiro com você. Afinal, falar da perda tão trágica de seu filho, quer dizer, do nosso bebê, te estressa muito, não é verdade? Realmente este é um assunto extremamente complicado e delicado. E olha que a minha participação nessa gravidez foi quase um milagre, porque fazer um filho sem sequer ter tocado na mãe não é para qualquer um. Roberta se irrita e diz que não vai tolerar nem o tom, nem a atitude do sujeito, se retirando do local. Marina pede que o namorado mantenha a calma, e Renata vai atrás da irmã. Quando ficam sozinhos, a médica aconselha Jerônimo a se controlar, pois logo vai esclarecer tudo, e não seria bom deixar Roberta de sobreaviso. Na capital, a festa em homenagem a Honório continua, mas o clima está tenso entre Constanza e Honório. Josefina, por sua vez, de luvas para não deixar impressões digitais, escreve um bilhete com letras recortadas de jornais e revistas para Regina. No bilhete está escrito: a herança de Roberto está para sair. Por uma quantia igual, te entrego sua filha. Te interessa? Ela coloca o papel em um envelope e, falando sozinha, diz ter a certeza de que Regina é capaz de tudo para ter sua filha de volta, mas não tem ideia da surpresa que ela está preparando. A festa na casa de Constanza termina, e Honório diz à esposa que prefere ir embora para o apartamento da filha, pois prefere ficar sozinho, pedindo para a mulher se despedir de Adriana e Matias, pois não quer dar explicações. No quarto de Adriana, Matias diz à namorada que os dois precisam conversar, pois não gosta que César fique ligando para ela. A moça tenta se defender, dizendo que não tem culpa por César ter se apaixonado por ela, mas o rapaz não quer saber e diz: não, na verdade você tem. Foi você quem provocou isso. Agora assume. Você não contava com isso e agora não sabe como resolver. Ou estou enganado? Anoitece em Enseada e Roberta desabafa com Augusto, dizendo que Jerônimo é um idiota e quer voltar imediatamente para a fazenda. Augusto manda ela ir quando quiser e a moça se dá conta que o fazendeiro não vai com a moça, avisando que vai ficar para ver o desfile dos trajes típicos e tem que ficar com Renata. Ele avisa que vai pedir para Ezequiel levar a moça de volta à Cruz do Amor, e ainda diz que achou excelentes os comentários dela sobre Jerônimo e Marina. Só que agora, quer que a amante envenene ainda mais a irmã contra o ex-marido, até ela perceber que as palavras de amor do rapaz são pura mentira. Roberta aconselha o amante a ser ainda mais carinhoso e compreensivo com Renata, e diz: a idiota é super cafona, adora se sentir protegida. Por isso essa noite, isso vai ser uma coisa muito fácil, já que minha irmã está magoada em ter visto o Jerônimo com a médica. Augusto afirma que sabe muito bem o que fazer, mas Roberta não perde a oportunidade de dizer que espera que ele chegue cedo em casa, pois está com saudades. O sujeito muda de assunto e chama Ezequiel, que está sentado com Manuela e Karina. Logo que o capataz sai, a cozinheira quer saber quem é a garota que está com Augusto. A bordadeira diz que não sabe, mas ela parece familiar. Ezequiel recebe a ordem de levar Roberta de volta para a fazenda, e a moça já coloca os olhos em cima do capataz. Dando a desculpa de que está com um salto muito alto, ela pede para segurar no braço do capataz. Alzira vê e não gosta nada da cena. Nesse meio tempo, Jerônimo recebe uma ligação de Carlos, contando que encontraram Matilde,
mas a moça está doente e precisa se recuperar. Marina recebe a notícia e avisa que vai avisar ao tio que encontraram a moça. Enquanto isso, Renata conta sobre Marina e Roberta a Augusto, enquanto os dois jogam em uma das barraquinhas da festa. Mais uma vez, Renata e Jerônimo trocam olhares, e ela resolve ir até o palco, pois o leilão já vai começar, conforme o padre está anunciando. Ele aproveita o microfone para avisar que Matilde foi encontrada e está bem. Alzira vai para a mesa, onde estão Manuela e Karina, e quer saber se as mulheres sabem quem é a garota que estava com Ezequiel. As duas contam que a moça é uma convidada de Augusto, e Alzira revela que não gostou de ver Roberta com seu marido. Enquanto isso, na capital, Constanza conta a Adriana que Honório preferiu voltar para o apartamento, e que isso aconteceu porque César contou a verdade para ele, e ela mentiu. Adriana se dispõe a falar com o pai, mas a socialite pede para a moça não se meter, pois é um assunto que o casal tem que resolver sozinho. Nesse meio tempo, na festa do padre, Augusto resolve ameaçar Jerônimo, dizendo que não vai mais tolerar que ele volte a incomodar Roberta. Mas Jerônimo avisa que sabe que a moça é amante do fazendeiro. Augusto nega tudo, mas Jerônimo diz que ele e Roberta estão desrespeitando Renata, e já está na hora dela saber que tipo de ratos os dois são. A resposta de Augusto é um soco bem no meio da cara de Jerônimo. A briga entre os dois começa, e Jerônimo enche a cara do inimigo de golpes. Os dois trocam pontapés e agarrões, até o padre aparecer e apartar a briga. Severino quer saber o que está acontecendo, e Jerônimo conta que a verdade está vindo à tona. Na casa de Sabrina, Matilde começa a melhorar. Carlos, mais uma vez, diz à moça que não pode viver sem ela, e não tá nem aí para os pais, que têm sua própria forma de ver o mundo. Vendo que não tem como convencer a garota, ele resolve citar um versículo da Bíblia para tentar fazer Matilde mudar de ideia e voltar com ele, e acaba conseguindo. Nesse meio tempo, começa o desfile dos trajes típicos para o leilão, e a primeira a desfilar é Marina. Quem compra é Jerônimo. Agora é a vez de Renata desfilar. Jerônimo e Augusto começam a disputar o valor do vestido, e Augusto acaba comprando o traje. Jerônimo resolve se levantar e agradecer a generosidade do rival. Enquanto isso, Ezequiel e Renata chegam à fazenda. A moça convida o rapaz para tomar um vinho com ela e começa a seduzir o capataz. Na casa de Sabrina, Carlos convida a curandeira para seu casamento e pede a Lázaro que o chame de cunhado. Mas o capataz diz que depois vão ver se isso será possível. O leilão termina e Renata percebe que Augusto está machucado. A moça quer saber por quê, e ele diz que conta, no caminho de volta para a fazenda. Renata diz ao noivo que, se ele queria fazer uma doação tão generosa, poderia ter feito isso em particular. Porém, o fazendeiro alega que não poderia permitir que Jerônimo continue humilhando a moça, e que fez aquilo por ela, não por si mesmo. A moça não entende nada, e Augusto perde a paciência, pedindo para ir embora e prometendo contar tudo no caminho. No consultório, Marina trata dos machucados na cara do namorado, mas ele diz que a cara de Augusto ficou bem pior. Jerônimo conta que a briga aconteceu porque ele jogou na cara do fazendeiro que ele era amante de Roberta. E se ele se estressou com isso, é porque tinha motivo. Os dois acabam se divertindo no consultório da médica e trocam beijos e carinhos. Na capital, Regina chega em casa com Gonçalo e percebe um envelope na sua mesinha da sala de estar. Ela pega o pacote e entrega ao noivo que lê o conteúdo. Regina se revolta e diz que Cantu tinha razão, e tudo o que interessa à mulher que levou sua filha é o dinheiro, mas ela estaria disposta a dar tudo, até a sua vida, para ter de volta a filha em seus braços. Na mansão, Josefina fala sozinha e diz: "Com certeza, a essa altura, você já deve estar achando que vai ter sua filha em seus braços, mas você não sabe o que te espera. E talvez, além dos meus planos com sua filha, para fechar com chave de ouro, vou permitir que você se case, para que você volte a ser viúva outra vez. Bom, essa seria a minha melhor vingança. O Gonçalo escapou de morrer na noite de gala, mas talvez agora morra, quando você estiver vestida de noiva." Gonçalo tenta acalmar Regina, que ainda está abalada com tudo o que aconteceu. A mulher comenta que não entende como existem pessoas nesse mundo que colocam o dinheiro em primeiro lugar,
e nem se dão conta que isso pode prejudicar a vida de outras pessoas. O empresário concorda com a noiva e ainda acrescenta que as coisas mais valiosas da vida não se compram com dinheiro. Ele ainda diz que a fulana que raptou a filha de Renata colocou um preço na menina e quando for paga, vai ter que dizer onde ela está. Regina explode e diz que teria pago o que fosse no mesmo dia em que sua filha sumiu e não entende por que a tal bandida esperou 24 anos para aparecer. O empresário, então, esclarece que a infeliz, durante todo esse tempo, acumulou um grande capital e é uma psicopata. Ele ainda completa e diz que, além do dinheiro, a mulher também queria que Regina sofresse. Enquanto isso, na Cruz do Amor, Roberta continua com seus planos para seduzir Ezequiel e leva o capataz para seu quarto. O moço, se cagando de medo do patrão, avisa que precisa ir embora ou será demitido. Mas a vadia não se importa e diz que naquela casa ela faz o que quiser. Ezequiel tenta se livrar novamente das garras da garota, mas ela beija o peão e os dois acabam na cama. Na casa paroquial, o padre diz à sobrinha que está preocupado com ela, pois sabe que Jerônimo não esqueceu a esposa, e ela pode se machucar, por estar apaixonada pelo investidor. Mas a médica surpreende e conta que, no dia seguinte, vai fazer uma coisa que vai afastá-la definitivamente do tiozão e vai reaproximar Jerônimo e Renata, provocando uma reconciliação do casal. A moça ainda diz ao tio que, agora, é tudo ou nada. Nesse meio tempo, Ezequiel, depois de molhar a plantinha de Roberta, se veste correndo, arrependido, dizendo que aquilo não deveria ter acontecido, mas a melosa resolve perguntar se por acaso o peão não gostou de montar naquela égua chucra. Credo! O moço tenta explicar que ele é apenas o capataz da fazenda, e coisa e tal. Porém, Roberta não cala a boca e diz: mas você não vai negar que essa foi uma experiência única, e você aproveitou bastante. Ezequiel finalmente admite que gostou de brincar naquele parquinho de diversões, mas a coisa toda não deveria ter acontecido. Roberta aproveita a oportunidade e pergunta ao capataz o que é um sarmento. Ele explica que sarmento é o caule da videira. Agora ela quer saber por que o caule de uma planta seria tão valioso, pois escutou que Augusto tinha um que valia ouro para ele. Ezequiel acha estranho e conta que naquele momento, o sarmento mais valioso da região é o da Bonita. De repente, o moço escuta o barulho do carro de Augusto chegando e se assusta. Mas, na sala, Roberta diz ao noivo que ele não deveria ter brigado com seu ex. Augusto se justifica, dizendo que não conseguiu evitar e partiu a cara do imbecil, pois não podia deixar que Jerônimo sequer insinuasse que ele estivesse com ela e com a irmã ao mesmo tempo. Desconfiada, Renata até diz que entende, mas quer saber por que Jerônimo disse uma coisa daquelas, e por que ele se irritou com uma coisa que nem sequer é verdade. E o fazendeiro vem de novo com o mesmo papo mole, afirmando que Jerônimo não suporta que sua ex tenha aceitado se casar com ele, e blá blá blá. Ele ainda acusa Jerônimo de ser capaz de fazer qualquer coisa para separar os dois. Renata resolve ir dormir, mas quando Augusto fica sozinho, começa a falar consigo mesmo e diz: Jerônimo Linhares, você vai engolir suas palavras quando a Renata for minha esposa. No quarto, Ezequiel, que está se cagando perna abaixo de medo do patrão, consegue escapar do quarto de Roberta, segundos antes de Augusto abrir a porta. A moça, indignada, pergunta como o fazendeiro resolve entrar daquela maneira em seu quarto, mas, quando vê a cara toda amassada do sujeito, quer saber o que aconteceu. Só que como uma cobra conhece a outra, Augusto, de cara feita, pergunta à moça o que ela andou fazendo. Nesse meio tempo, na Bonita, Jerônimo não consegue esquecer Renata e lembra do desfile de vestidos tradicionais. Só para variar, ele se queixa de si mesmo e diz que Augusto não merece a noiva que tem. Renata, por sua vez, fala consigo mesma e diz que logo vai embora daquele lugar, pois além de tudo, não suporta ver o ex com Marina e promete que vai tirar o Love de vez de sua vida e de seu coração. No quarto ao lado, Roberta diz a Augusto que, se ele não tivesse entrado daquela maneira, ela já estaria no quinto sono. Mas o cara não se convence e quer saber por que a janela estava aberta e a cama tão revirada. Com a maior cara de pau, Roberta responde: eu estava com calor. Além do mais, me remexo muito quando durmo.
Só que o sujeito não está afim de trololó e pergunta para quem a moça contou que os dois eram amantes. Roberta jura que não contou para ninguém, mas Augusto diz que ela deve ter mencionado o assunto, pois Jerônimo já descobriu tudo. A moça se senta na cama e afirma que isso não é possível, pois ela não contou nada a ninguém e os dois não foram vistos juntos. Augusto começa a gritar e diz que não vai arriscar sua relação com Renata, e por isso ela vai voltar à capital no primeiro voo do outro dia, bem cedo. No dia seguinte, Marina chega ao consultório e, com o laudo de Roberta nas mãos, conversa consigo mesma dizendo: "Agora sim, Renata. Como eu disse ao meu tio, vamos ver de que lado a sorte está, do seu ou do meu." Na casa de Ezequiel, Alzira quer saber quem é a mulher com quem o capataz estava na festa. O cara quase se engasga com o suco, mas responde que a moça é irmã de Renata e que Augusto mandou levá-la de volta para a fazenda. Mas Alzira resolve comentar que quando ela chegou em casa, o marido ainda não tinha chegado e ele dá a desculpa de que teve que esperar por seu patrão. Para mudar de assunto, Ezequiel começa a brigar com o filho, mandando ele comer os ovos que a mãe fez, mesmo o menino dizendo que não quer mais. A campesina estranha a atitude do marido e ele, percebendo que está prestes a entrar numa fria, avisa que precisa sair e agradece à esposa pela substância que ela preparou, dizendo que os vinhedos melhoraram muito. Na Cruz do Amor, Renata, que está com o pai ao telefone, descobre que já pode voltar para a capital, pois não corre mais perigo. A moça diz a Gonçalo que está muito feliz por Branca ter finalmente sido presa e que agora as coisas estão começando a voltar ao normal. Mas o empresário deixa claro que a situação financeira da empresa ainda não é das melhores, mas tem certeza que vai se recuperar e conta com o trabalho da filha para isso. Renata avisa ao pai que pretende voltar naquele mesmo dia para a cidade, e assim que desliga o telefone, vai correndo, feliz da vida, contar para Augusto que falou com o pai e ele disse que ela já pode voltar para casa. Mas o fazendeiro, meio sem graça, pergunta quando a noiva pretende viajar. Ela diz que quer ir embora naquele mesmo dia e vai avisar a irmã, para que as duas voltem juntas. Porém, Augusto explica que Roberta foi para a capital de manhã cedo e Renata não entende nada, achando estranho a moça ter ido embora sem falar nada. O infeliz aproveita para dizer que a cunhada foi embora por causa das bobagens que Jerônimo disse no dia anterior. Mudando de saco para mala, ele diz que vai sair para comprar a passagem da noiva, e Renata novamente fica ressentida, avisando que pode fazer isso sozinha. Mas o cachorro não quer largar o osso e avisa que vai acompanhar a moça onde ela for. Ele ainda explica que vai morar onde Renata estiver e que quer oficializar o noivado junto aos pais da garota. Renata se assusta e explica que ainda não se decidiu se vai mesmo casar com ele, apesar de saber que está comprometida. Tentando convencer o sujeito, ela diz que primeiro quer esperar que a anulação de seu casamento no religioso com Jerônimo saia, e depois quer dar um tempo, pois precisa saber se o carinho que sente por ele pode se transformar em algo mais. Marina aparece logo cedo na Bonita e entrega a Jerônimo o envelope com o laudo médico de Roberta. O cara acaba descobrindo que a moça tinha 5 meses de gravidez quando perdeu o bebê. Surpreso, ele diz à médica que aquele documento explica muita coisa e que Serena disse a verdade. Jerônimo conta que há 5 meses seu irmão estava muito animado para se casar com Roberta, e de acordo com aquele laudo, o bebê que ela perdeu era de Rafael. Na fazenda ao lado, Ezequiel conta a Augusto que os vinhedos estão reagindo bem ao veneno contra a praga desenvolvido na Bonita. Mas, quando o capataz está saindo, o fazendeiro comenta que não viu o rapaz voltar para a festa depois de ter deixado Roberta em casa. O moço, todo sem jeito, explica que estava cansado e resolveu ir para casa. Porém, Augusto assume um tom ameaçador e diz ao rapaz que, quando ele e Renata chegaram, na noite anterior, pensou ter visto a caminhonete estacionada na porta da casa. Mais uma vez, Ezequiel mente e diz que resolveu checar o pesticida para que estivesse tudo pronto para que fosse usado bem cedo naquela manhã. Augusto, que de otário não tem nada, diz ao empregado que é melhor ele estar dizendo a verdade, pois não gostaria nada de saber que tudo aquilo é uma bela mentira. Abraçando o capataz, o fazendeiro diz: "Você sabe muito bem que não gosto de traidores, ainda mais aqui dentro da minha casa. Se tem algo que não suporto, é gente mal agradecida. Gente que morde a mão de quem dá de comer.
Você viu o que aconteceu com o Álvaro, não viu? O rapaz resolve argumentar que o médico foi morto na cadeia, e o fazendeiro responde que Neves morreu por ser intrometido, e o mesmo vale para ele. Augusto faz mais uma ameaça e diz: se você falar com alguém que não deve, ou fizer algo que eu não goste, você sabe o que vai acontecer. Ezequiel, eu realmente espero que você não me decepcione. Na Bonita, Jerônimo diz a Marina que agora ele vai poder provar que Roberta mentiu o tempo todo e coisa e tal. O rapaz começa a chorar e diz que adoraria que o bebê tivesse nascido, pois assim teria um pedacinho de seu falecido irmão. Porém, Jerônimo insiste em dizer que ao se apaixonar pela moça, Rafael acabou encontrando a morte. Marina tenta contemporizar e lembra que ele já sabe que Roberta não foi a pessoa quem deu o tiro que matou Rafael. Mas ele não se conforma e acha que talvez a moça saiba quem cometeu o crime e seja cúmplice, prometendo não largar de mão a investigação que está correndo sobre o assassinato. A médica, mais uma vez, tenta argumentar que isso poderia mudar o rumo das coisas e a relação dele com Renata. Mas o moço avisa que Renata e ele se magoaram demais e não há mais como curar todas as feridas provocadas. Ele ainda diz que, pelo menos com o laudo, vai poder provar para sua ex que não estava mentindo, e foi tão vítima quanto ela em todo o bolo que aconteceu até então, por causa das mentiras de Roberta e Josefina. Nesse meio tempo, Renata liga para Adriana e conta que estava quase louca com o confinamento, mas vai contar tudo quando chegar. Adriana comenta que aconteceram muitas coisas na capital, e a moça diz que pretende voltar na parte da tarde para a capital, combinando de encontrar a amiga à noite, na casa de Constanza. Carlos e Lázaro levam Matilde de volta para casa, e Jerônimo diz que está muito feliz com o retorno da garota. Lázaro aproveita para pedir a Marina que dê uma olhada em sua irmã, pois teve certeza que ela teve febre no caminho. Na empresa, Gonçalo conta a Honório que descobriu que ele e sua irmã não se reconciliaram. O cunhado diz que no dia anterior, fingiram estar juntos para não estragar a festa, mas o casamento dos dois está estremecido, pois descobriu que a esposa mentiu para ele e que ela nunca foi amante de César. O empresário, então, conta que Honório está errado e sua irmã não mentiu para magoá-lo, e que sabia que ela estava mentindo. Honório quer saber por quê, e Gonçalo explica que, quando viu as fotos de César e Constanza juntos, nem sequer pensou que aquilo pudesse ser uma armadilha, e já saiu acusando a esposa de adultério, sem perguntar nada. O sujeito fica pé da cara consigo mesmo, e se chamando de idiota, diz que nunca deveria ter desconfiado de sua mulher. Gonçalo então pede ao cunhado que preste atenção, avisando que o casamento dos dois ainda tem salvação, pois tem muito amor entre eles. Nesse meio tempo, Matias encontra um bilhetinho de Adriana em seu escritório, pedindo perdão. Nesse exato momento, a moça entra e quer saber se o rapaz vai perdoá-la. Matias é direto e reto. Ele diz que não se trata de perdão, lembrando que ela brincou com fogo e acabou se queimando. Ele ainda deixa claro que não quer voltar a passar pelo que passou quando estava com Renata. Adriana diz que não tem dúvidas com quem quer ficar, mas o rapaz lembra que ela mesma admitiu que César mexeu com seus sentimentos quando os dois se beijaram. Quase chorando, a moça tenta pegar o rapaz pelo paletó, dizendo que o ama e coisa e tal, mas ele se afasta e diz que quando se ama, nem os beijos ou as palavras bonitas de outra pessoa importam. Mas naquele caso, ela teve dúvidas e precisa ter certeza do que sente. Na fundação, Regina conta a Inês que o investigador vai tentar encontrar impressões digitais no bilhete para poder identificar a mulher que sequestrou sua filha no passado. Inês está passada com a história do resgate, porém Regina está revoltada e diz que o que é pior é que durante todo esse tempo, a tal fulana manteve a garota sequestrada. Preocupada, Inês sugere que a amiga peça uma prova de vida, pois é muito arriscado ela dar o dinheiro exigido, sem saber se a criminosa realmente está com Regininha. A fisioterapeuta concorda e diz que não está disposta a acreditar em tudo cegamente, mas está disposta a sacrificar o que for para encontrar sua filha, e comenta: a Josi sempre foi cruel, desde o sequestro da minha filha, até esse plano macabro para me devolver a menina. E por falar na Naja de Franja, ela está justamente recebendo a visita de Soto na mansão. O advogado diz que está ali apenas para cumprir seu dever.
pois Gonçalo mandou ele entregar a minuta do acordo de separação de bens. Lendo o documento, Josefina tem um ataque de pelanca e diz que está tudo errado, pois o marido prometeu deixar para ela todos os bens. Soto explica que é verdade, mas que o empresário não está disposto a abrir mão do que pode prejudicar a estabilidade financeira da empresa, pois a mansão foi dada como garantia para um empréstimo feito pela empresa Monterrubio. Josefina, dizendo que não se importa com a empresa, rasga o documento e diz que não vai assinar nada, até que a mansão esteja em seu nome. O advogado avisa que compreende perfeitamente a situação, mas isso pode levar vários anos, e com a situação financeira da empresa naquele momento, ele não pode garantir que dali a um mês, Gonçalo ainda seja dono do imóvel. Assim que fica sozinha, Josefina começa a falar consigo mesma e diz: "Você não vai me deixar na rua, Gonçalo. Eu acabo com você antes disso acontecer." Na Bonita, Marina diz a Matilde que ela está com resfriado, mas se não se cuidar, pode se tornar uma pneumonia, e avisa que vai deixar a receita dos remédios com Lázaro. Jerônimo mostra a Carlos o laudo médico de Roberta. O agrônomo não acredita na notícia, mas Jerônimo diz ao amigo que não dá para aceitar a maldade de Roberta e sua mãe. O investidor vai mais além e conta a Carlos que não duvidaria se descobrisse que Josefina é a assassina de seu irmão. O rapaz se assusta e pede ao amigo para não viajar de novo na maionese, mas o cara não se convence e mostra tintim por tintim o porquê de sua desconfiança, afirmando que Josefina era a única que queria separar seu irmão de Roberta, e que, com tudo o que aconteceu, a ideia não é tão absurda assim. Carlos avisa a Jerônimo que, antes de mais nada, ele precisa ter provas contundentes do que está falando, pois quando fez acusações sem evidências, acabou magoando 3 pessoas diferentes. O moço ainda diz que, desta vez, antes dele abrir a boca ou agir, deve ter certeza absoluta de sua desconfiança. Jerônimo dá razão a Carlos e diz que, para começar, ele precisa provar que a carta encontrada junto ao corpo de Rafael foi escrita por Josefina. Ele explica que vai à capital falar com Constanza e pedir a ela que o ajude a encontrar a tal prova. Renata liga para a Bonita e conta a Karina que está voltando para a capital naquela tarde. Jerônimo, que chegou de fininho, escuta a conversa, mas resolve se retirar. Alguns minutos depois, no quarto de Matilde, Carlos pede a mão da moça oficialmente a Lázaro, se desculpando pelo que seus pais fizeram a garota passar. Lázaro não só aceita, como ainda aproveita para elogiar o cunhado, dizendo que ele é o homem certo para sua irmã. Feliz da vida, Carlos agora quer saber se Matilde aceita seu pedido, e a mocinha, com febre e tudo, pula para abraçar o rapaz na maior euforia. No aeroporto, Roberta está fazendo o maior barraco, porque o voo está atrasado. A moça xinga a recepcionista, esperneia, mas a mulher não perde a classe e diz à moça que não há o que fazer, apesar dos berros da entojada. Nesse meio tempo, Jerônimo vai procurar por Roberta na Cruz do Amor. Augusto diz que a cunhada não está, e o investidor resolve pedir para falar com Renata. Mas o fazendeiro avisa que a moça também não está, e conta que as irmãs pegaram o primeiro voo para a capital naquela manhã bem cedo. Jerônimo não acredita, e começa a chamar pela ex, indo em direção aos aposentos da casa, quando ouve Augusto engatilhar o rifle. Apontando a arma para a cara do rapaz, o fazendeiro manda o moço sair de sua casa imediatamente, afirmando que Renata não está ali. Porém, Jerônimo enfrenta seu rival e diz que ele pode expulsá-lo à bala, pois assim, Renata vai descobrir o tipo de homem que ele é. Os dois acabam discutindo, mas Jerônimo tem a palavra final e afirma: "Tudo cai por seu próprio peso e no dia em que você cair, eu vou estar lá para ver sua queda." No aeroporto, a recepcionista avisa aos passageiros que estavam aguardando que fosse aberto um novo voo, e Roberta, a primeira da fila, entrega a identidade para a mulher, enquanto liga para a mãe. Josefina atende o telefone e cobra da filha sua presença na mansão. Irritada, Roberta avisa que não tem culpa, pois o voo está atrasado, e desliga o celular, na cara da peçonhenta. Na empresa, Matias e Gonçalo conversam sobre a situação financeira, entre outros assuntos, mas Josefina aparece para estragar o clima. A mulher entra porta dentro do escritório do ex-marido e diz: "Gonçalo, eu não vou permitir que você me deixe na rua, entendeu? Eu não vou permitir."
Nesse exato momento, Regina chega também à empresa. No interior, Jerônimo finalmente consegue encontrar Renata e, entregando o laudo médico de Roberta, diz à moça que ali está a prova de que o filho que sua irmã esperava não era dele, e sim de Rafael. Renata não acredita no que Jerônimo está dizendo e o acusa de ter conseguido o laudo com a nova namorada. No entanto, o rapaz explica que, segundo o documento, Roberta perdeu o filho quando estava com 5 meses de gravidez e, portanto, ele não poderia ser o pai, pois nesta época estava fora do país. Ele ainda diz que Marina atendeu a irmã da moça da primeira vez, quando ela abortou a criança, e da segunda, quando caiu da escada, e fingiu que, por isso, tinha perdido a criança. Renata não entende nada, e Jerônimo explica que Roberta sabia que não estava mais grávida no dia em que se casou com Matias. A moça não quer acreditar, mas Jerônimo explica que foi procurar pela moça na fazenda de Augusto. Mas ele mentiu e disse que Roberta não estava. Renata, então, explica que o noivo disse a verdade, e sua irmã partiu para a capital bem cedo, naquela manhã. Enquanto isso, o padre vai ver Marina e pergunta se ela chegou a entregar o laudo a Jerônimo. Ela diz que sim, mas avisa ao tio para não se preocupar, pois está certa do que está fazendo, e avisa que prefere sofrer por amor, do que não ter nenhum. Nesse meio tempo, Jerônimo e Renata continuam conversando. O rapaz diz que sabe que Roberta não agiu sozinha, pois Josefina sabia de tudo, inclusive que o filho que a moça estava esperando era de seu irmão Rafael, e completa: "Eu tenho certeza que foi sua mãe quem incentivou Roberta a se casar com Matias, pois ela sabia perfeitamente que sua irmã tinha perdido o bebê antes do casamento." Cada vez mais atordoada, Renata continua sem acreditar, mas quer saber o que ex pretende saber com tudo o que descobriu. Porém, ele manda a moça decidir, pois o importante para ele era que ela soubesse a verdade. Renata, então, pergunta ao rapaz se ele iria junto com ela falar sobre aquilo com sua família, pois sabe que os dois procuram a verdade. Na capital, Gonçalo continua tentando colocar Josefina em seu lugar e diz a ela que jamais vai deixá-la na rua, pois é um homem de palavra. Mas a bruaca continua esperneando e quer saber por que não pode ficar com a mansão. O empresário explica que a casa foi dada como garantia para que pudesse pegar um empréstimo bancário e salvar a empresa, mas avisa que vão recuperar o imóvel, pois prometeu que a propriedade seria dela. Em tom ameaçador, a infeliz responde: "Eu acho melhor Gonçalo, ou todo mundo, inclusive a sua amante, vai saber o tipo de homem que você é." O Wolverine mexicano perde a calma e grita que Regina não é sua amante, mas Josefina continua vociferando e xingando o ex-marido. Porém, Gonçalo manda a bruaca se calar e avisa que vai continuar protegendo ela e as filhas até a morte. Com a maior cara de cínica, a mulher acaba se sentando e diz: "Bom, talvez você valha mais morto, pois pelo menos assim, seu seguro de vida eu vou poder cobrar. Ou será que isso também foi dado em garantia?" "Não! Espera, espera! Será que você também deu isso para sua amante?" Ainda mais irritado, o empresário volta a afirmar que Regina não é sua amante e coisa e tal, mas o telefone do escritório toca. É Betty, avisando que Regina está do lado de fora. Gonçalo pede à secretária que avise a mulher para esperá-lo na sala de reuniões, e Josefina fica apavorada. Na Cruz do Amor, Augusto vai ao quarto de Renata procurar por ela, e só encontra a mala da moça. Mas, segundos depois, ela chega em casa e quer saber por que o fazendeiro disse a Jerônimo que ela tinha ido embora para a capital. O sujeito mente de novo e diz que foi para protegê-la. Mas, ao ver a pasta com os documentos na mão da moça, quer saber do que se trata. Ela explica quais são os papéis que seu ex foi levar, e Augusto, sendo desagradável, pergunta: "E esses papéis são importantes? Ou foi só uma desculpa que ele usou para ficar perto de você? Do que se trata?" Surpresa com a reação do noivo, Renata explica que aquelas informações são muito importantes para ela, mas prefere digerir tudo o que ficou sabendo, antes de comentar alguma coisa a respeito. A moça diz ainda que precisa voltar para sua casa ainda naquele dia, e conta a Augusto que prefere viajar sozinha, apesar dos dois terem combinado de irem juntos. Augusto quer saber se a mudança sobre o que combinaram tem a ver com Jerônimo. Renata responde que, em parte, sim,
mas precisa de um tempo sozinha, pois tem muita coisa para pensar. O cara não se convence, mas Renata insiste em dizer que precisa de um espaço para pensar. O homem aceita. Porém, avisa que no próximo final de semana vai falar com os pais da moça, pois ele merece um lugar especial na vida dela. Renata concorda em ver o noivo no final de semana e avisa que vai terminar de arrumar suas coisas. Furioso, o sujeito concorda, mas pensa consigo mesmo. É Renata. As coisas vão ser do seu jeito até que a gente se case. Mas depois que você se tornar a senhora Duran, tudo vai ser do meu jeito. Nesse meio tempo, Betty deixa escapar que Josefina chegou de repente ao escritório do marido, e por isso ele está um pouco ocupado, mas mandou Regina esperar por ele na sala de reuniões. Matias aparece e diz à secretária que Josefina não é mais esposa de seu pai, e manda a moça avisar a todos os funcionários da empresa sobre o assunto. O rapaz recebe a fisioterapeuta com carinho, mas ela diz que prefere ir embora, explicando que passou ali só para falar com Gonçalo depois que esteve com o investigador. No escritório, o bate-boca com Josefina continua. Ela joga na cara do empresário, que acha uma pouca vergonha aquela mulher estar ali, pois ela roubou seu marido e tudo mais. Gonçalo avisa que não tem mais nada para conversar e diz que ela não é mais bem-vinda na empresa, mandando a mulher embora. Porém, Josefina pensa consigo mesma. Seus idiotas! Podíamos ter nos encontrado, Regina. Mas que sorte! Então, está bem. Que vocês desfrutem dessa relação, pois em breve não vai restar nada. Gonçalo chega à sala de reuniões, mas não encontra Regina. Enquanto isso, Josefina sai de fininho da empresa, louca de medo de encontrar a rival. No elevador, ela jura que aquela vai ser a última vez que é obrigada a fugir de Regina Soberon. Matias explica ao pai que tentou convencer Regina a esperar por ele, mas a mulher preferiu ir embora. O empresário conta ao filho que Josefina só apareceu para encher o saco e garantir seu futuro financeiro. Na cruz do amor, Renata chora e tenta entender por que sua mãe e sua irmã querem tanto destruí-la. Nesse meio tempo, Marina se pergunta o que estará acontecendo entre Renata e Jerônimo, depois da bomba que ela largou nas mãos do investidor. Josefina chega em casa e encontra Roberta, que já chegou de viagem. A mulher comenta que foi falar com Gonçalo, pois descobriu que ele colocou a casa em garantia junto ao banco. Roberta pergunta se as duas vão ficar no meio da rua, mas a megera, só para variar, diz que tem um plano e pede à moça para se sentar e ouvir com atenção. Ela começa dizendo que para seu plano dar certo, precisa revelar um segredo que guardou por mais de 24 anos. Finalmente, ela revela que a moça é sua única filha, pois Renata, na verdade, não é irmã da moça. Roberta não entende nada e pede que a mãe explique tudo. Josefina diz que Renata é meia-irmã da moça, mas Roberta continua sem entender. A megera pede à filha que jure não contar nada a ninguém e que fez isso apenas para proteger a garota, que é sua verdadeira filha. Augusto leva Renata ao aeroporto e declara seu amor por ela, dando um beijo na noiva, que não retribui e encurta a situação, avisando que precisa se apressar, senão vai perder o voo. Na capital, Josefina explica a Roberta que, quando o pai dela voltou de uma viagem de negócios, já tinha se casado com outra mulher, e ela já estava grávida. Porém, descobriu que a esposa de Roberto também estava esperando um filho dele. Recordando o passado, Josefina revela que as duas mulheres deram à luz no mesmo dia, e as coisas só pioraram a partir daí, pois o pai verdadeiro de Roberta só queria que ela e a filha desaparecessem de vez de sua vida, lembrando da conversa que teve com o amante antes de matá-lo. Chorando, Josefina conta que Roberto prometeu que não faltaria nada para a filha e que iria incluí-la em seu testamento, mas isso também não foi verdade. Roberta começa a chorar e conclui que seu verdadeiro pai também nunca a amou. A megera continua contando a história e diz: "Não, minha filha, seu pai nunca amou você ou a mim. Por isso, quando você completou 1 ano, eu fui até a casa dele para que sua esposa soubesse quem éramos. E lembra que foi neste dia que Regina descobriu tudo. Porém, as coisas não saíram como ela pensava, pois achava que, revelando a verdade, Roberto ficaria com ela, já que sua esposa nunca perdoou a traição do marido. Mas isso também não aconteceu. Roberta descobre que recebeu o mesmo nome do pai biológico, mas Josefina continua a falar e diz que naquele dia, Roberto foi até o hotel onde as duas estavam hospedadas.
Os dois discutiram, e o sujeito disse que para ele, ela não existia e coisa e tal. Mas nesse momento, ele teve um infarto e acabou caindo em uma vitrine de vidro de uma loja e morreu. Ela ainda diz que o sujeito tinha um problema cardíaco como as filhas. Roberta, agora, quer saber como Renata chegou às mãos da mãe, e Josefina, pela primeira vez, admite que foi ela quem sequestrou a menina quando ainda era um bebê. No interior, as mulheres estão na volta de Matilde, que está experimentando o vestido de noiva. A mocinha confessa que chegou a pensar em desistir do casamento por causa dos sogros, mas resolveu voltar atrás porque sabe que Carlos a ama. No escritório, o agrônomo tenta conversar com Jerônimo, que está no mundo da lua, mas ele consegue chamar a atenção do amigo e pede para fazer seu casamento na fazenda. O moço volta a si e, além de permitir o casamento na Bonita, ainda diz que a lua de mel é por sua conta. No entanto, Carlos quer saber o que fez o amigo ficar tão cabisbaixo, e ele revela que contou tudo a Renata, e ela recebeu a notícia com muita dor e decepção. Inconformado com a situação, Jerônimo confessa que sentiu uma enorme vontade de abraçar a ex-mulher, e diz que não entende como as pessoas são capazes de fazer tanta maldade, ainda mais com alguém de seu próprio sangue. Jerônimo ainda conta que Renata pediu a ele que fosse à capital para enfrentar tudo juntos. No aeroporto, Renata lê e relê o laudo médico de Roberta, mas mesmo assim não consegue acreditar no que está vendo. Na mansão, Roberta não se conforma e diz que o que a mãe fez foi uma monstruosidade. Josefina tenta se justificar e, ajoelhando aos pés da filha, ela diz: "Eu estava desesperada. Precisava fazer alguma coisa para garantir o seu futuro, e quando descobri que Roberto estava mentindo, precisei agir para que não ficássemos na rua. Por isso, sequestrei sua irmã. No testamento de seu pai, já estava estipulado que quando ela completasse 25 anos, iria ficar com toda a fortuna, e você não teria nada. Isso não era justo, pois as duas eram filhas de Roberto. Roberta agora quer saber como as duas poderão colocar a mão na grana. E a Jararacuçu explica que a esposa de Roberto não sabe quais das duas irmãs são sua verdadeira filha, e por isso, a moça pode se passar pela verdadeira filha de sua rival. Desesperada com o que acabou de descobrir, Roberta chama a mãe de louca e confessa que agora entende, porque ela sempre quis manipular sua vida, e diz que é para Josefina não contar com sua colaboração para seus planos maquiavélicos desta vez. Josefina corre atrás da filha e diz que ainda não contou quem é a verdadeira mãe de Renata. Mas Roberta não quer saber e sobe as escadas gritando que a mãe nunca pensou em vê-la bem e feliz naquela vida. A mulher, no entanto, jura para si mesma que tem certeza de que Roberta vai acabar cedendo em participar de seus planos. Isidro aparece de supetão na fundação, procurando por Inês, e conta que recebeu a melhor proposta de trabalho de sua vida. Mas isso significa que terão que mudar de cidade. Inês não gosta muito da notícia, mas o cara está tão entusiasmado que nem presta atenção nos interesses da esposa. De repente, os dois escutam uma música e saem correndo para ver o que está acontecendo. Na cozinha, Constanza e outras duas mulheres do instituto também ouvem a cantoria. Inês aparece correndo e conta que Honório está do lado de fora fazendo uma serenata para a socialite, que vai ao encontro do marido, sem pensar duas vezes. Com um enorme buquê de flores nas mãos, o sujeito pede perdão à esposa e diz que a única forma que conseguiu demonstrar seu amor foi fazer aquilo, mas promete provar que a ama e, para isso, precisa que ela o aceite de volta. Os dois acabam fazendo as pazes ao som dos mariachis. Na Bonita, Alzira leva um presente para Carina e diz que já soube que ela vai começar a costurar para ganhar a vida. E aquilo é uma maneira dela dizer que ainda gosta da amiga e se arrependeu pelo que fez. Emocionada, Carina diz que as duas devem retomar a amizade, mas isso vai levar um tempinho. Alzira então revela que gostaria que Ezequiel pensasse como a bordadeira e conta que, naquela manhã, seu marido estava diferente e não estava tão sério e mal-humorado como antes. Carina deseja à amiga que seu marido continue melhorando de humor e um dia os dois possam se reconciliar. Naquela noite, depois do trabalho, Gonçalo vai visitar Regina em sua casa e explica que foi procurá-la na sala de reuniões, mas ela já tinha ido embora.
A fisioterapeuta avisa ao noivo para não se preocupar, pois Betia avisou que ele estava com a ex-mulher, e ela não quis ser inconveniente. Gonçalo, então, resolve declarar novamente seu amor pela mulher, e diz que a cada dia está mais seguro de que seu amor também é correspondido. Regina, depois de beijar seu noivo, avisa que o amor por ele também é enorme, mas resolve contar que foi ao banco pela manhã e que a quantia exigida para o resgate de sua filha desaparecida coincide com o valor da herança de Regininha, deixada pelo pai. Ela ainda diz que não entende como Josi consegue ter tantas informações sobre sua vida. O empresário fica surpreso, mas ela completa e diz que a cada dia se sente observada pela bandida. Apesar de Gonçalo dizer que sempre vai protegê-la, Regina já tomou sua decisão e avisa ao noivo que a única forma de ter alguma paz é aceitar o que a bandida está exigindo. O empresário quer saber se Regina tem certeza do que pretende fazer, e ela responde que sim, e avisa que na próxima vez que a mulher entrar em contato, vai pedir a data para finalizar tudo, pois não aguenta mais, já que, para Josi, sua filha tem preço, mas para ela não. Renata chega à casa de Constanza, mas não encontra ninguém. Se sentindo sozinha, a moça começa a pensar em tudo o que aconteceu. Enquanto isso, Jerônimo conta a Marina tudo o que aconteceu, e ainda diz que Renata ficou surpresa com o laudo, principalmente depois de descobrir que sua mãe está envolvida em tudo. Ele ainda comenta que Josefina fez tudo isso para separá-lo de Renata, pois acredita que a mãe não gosta da moça porque ela lembra o falecido pai, que as abandonou. Marina fica apavorada com a conversa e quer saber se Jerônimo combinou alguma coisa com Renata. Ele diz que a ex pediu que ele fosse à capital para esclarecer tudo junto com ela. A médica, então, surpreende Jerônimo mais uma vez e diz que acha que ele deveria ir à capital e esclarecer tudo de uma vez por todas.